Olá! Hoje na nossa aula a gente vai falar algo que é profético, é para sua vida agora. O tempo de louvar chegou. Esse é o tempo. Já chegou, é agora. Não dá mais para deixar para depois. Nós nascemos para adorar a Deus, então a gente tem que cumprir o nosso propósito, responder a Deus. Nós já temos a sua vida em nós, então esse é o tempo de louvarmos a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. E a gente vai começar lendo aqui no Salmo 113, verso 3. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, e de leste a oeste, o nome do Senhor seja louvado. Desde o nascer do sol, desde os primeiros momentos do dia, até o finalzinho, Deus seja louvado na nossa vida. Então esse é o tempo, é agora, a gente precisa, é uma necessidade do nosso coração. Deus, ele não fica mais Deus porque a gente adora ele. Ele é Deus e ponto. Ele sempre foi Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Mas quando a gente adora a Deus, a gente louva a ele, nós que somos transformados e começamos a contemplar quem ele é e a gente se alegra e as situações começam a mudar, porque do lado de dentro mudou. Nós precisamos adorar a Deus, nós nascemos para isso. Nós nascemos para olhar para Ele, para contemplar Deus, para ver as maravilhas que Ele faz, para ver o seu caráter. Foi para isso que Ele nasceu. E agora é a hora da gente louvar a Ele. E como que a gente pode fazer isso? Quando a gente pode louvar a Deus? Quais armas a gente pode usar? Quais ferramentas nós podemos usar no nosso dia a dia? Como fazer? Vamos ver de forma prática como a gente pode instituir na nossa vida uma vida de adoração e louvor a Deus. Como que a gente pode praticar aquilo que fomos chamados para fazer. Então, primeiro, o dia todo. Nós podemos louvar a Deus o dia todo. Ah, mas você pode perguntar, mas como que é isso? Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso resolver alguns problemas, eu preciso lavar a louça. Ah, mas como que eu vou louvar a Deus o dia todo? Então, praticando a presença dele, lembrando dele nos pequenos momentos da nossa vida. Sabe, quando você estiver resolvendo alguma situação no seu trabalho, lembra que ele é Deus, ele tem resposta para essas situações. Quando você estiver criando alguma coisa, lembra que o Espírito Santo é aquele que nos capacita a criar, a fazer, a dar soluções. Ele é o Espírito de sabedoria. Quando você estiver lavando uma louça, começa a agradecer a Deus porque você está lavando aquela louça, porque você tem alimento na sua casa, porque nada falta na sua casa, porque você tem louça na sua casa. Quando você estiver cuidando dos seus filhos, aproveita para ensinar para os seus filhos como é louvar a Deus. Louve a Deus junto com os seus filhos. Comece a falar para ele quem Deus é, para eles ou para ele quem Deus é. Adorar a Deus, louvar a Deus o dia todo é possível. Mas nós precisamos fazer a nossa parte de consciência, de despertar. Nós somos muito mais conscientes, de forma geral, do natural do que de Deus e do mundo espiritual. Nós lidamos com esse mundo natural. Então nós temos situações para resolver, coisas para comprar, coisas para fazer, e nós ficamos muitas vezes presos naquilo que se vê. Só que nós precisamos nos lembrar que aquilo que se vê foi feito por aquilo que não se vê. O mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que a gente pode tocar. Na sua jornada diária, durante todo o seu dia, se lembre que há um Deus todo-poderoso sentado num trono que governa de eternidade a eternidade, e Ele quer ter relacionamento com você. Nas coisas naturais, traga o sobrenatural. Nas coisas naturais, perceba a presença de Deus. Converse com Deus. Às vezes com palavras, mas às vezes também com pensamentos. Sabe, às vezes não é possível a gente estar falando com Deus, mas a gente pode estar conectado em pensamento. Pai, como faz isso? Me ajuda aqui. Olha, essa situação está difícil. Sabe, adore a Deus. Agradeça nos pequenos momentos. E aí, daqui a pouco, você vai estar muito mais consciente do que você já esteve até agora. É um dever de casa que a gente precisa fazer. O mundo nos puxa para baixo, o mundo quer nos afastar de Deus. Mas esse é o tempo que Deus está te chamando para Ele, para perto, para um lugar de intimidade, para um lugar onde você contempla quem Ele é e você é transformado de glória em glória, para um lugar onde você sabe que Ele é seu pastor e nada te falta, para um lugar que você sabe que Ele é a sua vitória e não importa quantas derrotas o inferno traga, Ele é a sua vitória e ponto final. Durante todo o dia, pratique a presença de Deus, sabe? Você está no seu carro, está dirigindo,
Coloca uma música. Ah, não tem como colocar uma música? Comece a cantar você mesmo. O Espírito Santo traz músicas para o nosso coração. Às vezes o Espírito Santo vai trazer um versículo para o seu coração. Declara esse versículo, profetiza, pratique a presença de Deus durante todo o seu dia. E é um chamado para você, sabe? É um chamado para a gente de esmurrar a carne e ser mais consciente, sermos mais conscientes do Deus que é vivo, real, que quer ter relacionamento com a gente em todo tempo. Não em parte. Deus não quer parte da nossa vida. Ele quer tudo, porque Ele quer transformar tudo, Ele quer suprir tudo. Se você entrega só uma parte da sua vida para Ele, vai faltar sofrimento na outra parte que você não entregou. Entrega tudo, então nada vai te faltar. Também, sempre. O todo dia inclui também o sempre, né? Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha isso. Então, é tempo de adorar a Deus, inclusive nos dias difíceis. É tempo de louvar a Deus, de buscar ao Senhor, inclusive nos dias difíceis, nos dias de desânimo. Sabe aqueles dias que tá pressão mesmo? Que você não sabe muito bem dar respostas para determinadas coisas? E vem a pressão do inferno com sentimentos e vários tipos de pensamentos vêm à sua mente. Aquele dia que não tá muito bom, é aquele dia tipo Paulo e Silas na cadeia, que parece que tá tudo ruim. Então, a gente tem que pegar o exemplo deles. Parece que tá tudo ruim, que não tá funcionando. Mas Deus estava com eles ali, eles estavam conscientes da presença de Deus e eles adoraram a Deus mesmo numa situação difícil. Mesmo numa situação difícil, nós podemos abrir a nossa boca para glorificar a Deus. Nós podemos dar graças em todo o tempo. Dar graças porque Deus é bom, porque Ele não nos abandona, porque Ele nos dá a sua provisão, a sua palavra, porque Ele nos ampara, porque se a gente passar pelas águas, Ele vai estar com a gente e as águas não vão nos submergir. Se a gente passar pelo fogo, ainda que a gente passe, Ele vai estar com a gente e pronto, a gente não vai ser queimado nem destruído. Nós podemos dar graças porque Deus é um bom Pai e Ele cuida de cada um de nós. Nas situações adversas, nós podemos e devemos glorificar, adorar a Deus, sabe? Da nossa boca pode sair gratidão no lugar de murmuração. Também, quando ouvimos a palavra de Deus, às vezes você está meditando na palavra, você está ouvindo um pregador pregar a palavra de Deus, nessa hora é a hora de louvar a Deus. Sabe quando você ouve uma verdade, aquilo queima seu coração, aí você solta aleluia, glória a Deus? Então isso é louvar a Deus, engrandecer Ele pela palavra dEle que nos transforma, sabe, que guia a nossa jornada. E aqui a gente vai ler Salmo 106, 12. Está escrito assim: então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. A gente ouve a palavra, crê e pronto. Da nossa boca sai louvor, sai adoração a Deus. Quando você estiver meditando na palavra, ouvindo Deus falar com você, adore, responda a Deus pela palavra dele implantada no seu coração. Na presença dele, a gente louva, a gente responde a ele. A gente vai ler aqui no Salmo 100, está escrito assim: grite de alegria ao Senhor por toda a terra. Adore o Senhor com alegria. Venha diante dele com cânticos alegres. Entre em seus portões com ações de graças, em suas cortes com louvor. Dê graças a ele e louve o seu nome. Na presença dele tem plenitude de alegria. Aproveite dessa plenitude de alegria e adore a ele. Sabe, quando você começar seu momento devocional, quando você for separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, comece agradecendo. Entre por suas portas com ações de graças. Já começa agradecendo. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque o Senhor cuida da minha vida. Obrigada pela tua palavra que me ensina, me exorta, me corrige. Obrigada pelos pastores da minha igreja. Obrigada pelos meus irmãos. Já começa agradecendo. Obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor cuida de mim mesmo no meio de adversidades. Obrigada porque eu não estou abandonado. Obrigada pela tua salvação na minha vida. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Então, entre por suas portas, sabe, com essa gratidão no coração. Adore a Deus na sua presença. E, aliás, a presença dele, o acesso à presença do Senhor está liberado.
Jesus conquistou isso pra gente na cruz do Calvário. Não tem mais separação, o véu foi rasgado. Nós podemos nos conectar diretamente durante todo o dia, sempre, em todas as situações. Nós podemos estar na presença do Senhor, porque o véu foi rasgado. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós podemos também louvar a Deus quando a gente está sozinho e também quando a gente está com outras pessoas. A gente vê Jesus fazendo muito isso, né? Jesus na terra é um exemplo pra gente, as suas ações, o que ele faz. É muito importante a gente ler os evangelhos e perceber como Jesus agia, o que ele falava. E a gente vê que Jesus ele tinha momentos a sós com o Pai, que ele ia lá para o cantinho dele e ele estava lá só com o Pai. E ele tinha tempos em que ele estava com o povo e mostrava Deus para o povo, se relacionava com o Pai e mostrava para o povo como é. E a gente pode louvar a Deus nesse tempo de louvar que já chegou, no meio das pessoas, na congregação, na nossa igreja, na sua casa com seus filhos, sabe? Tenha tempo com a sua família, faça um culto dentro da sua casa, junta todo mundo, sabe? Adore a Deus junto com aqueles que você ama, reúne com os amigos, fala, gente, vem aqui para casa, hoje a gente vai adorar a Deus, vai cantar uma música, sabe? Reúna as pessoas, adorar a Deus com os outros, com os irmãos, isso é muito bom, isso fala de unidade. Também separe tempo para ele. Separe tempo de você com o Senhor. É aquele momento de intimidade que está você com ele, em que você abre o seu coração. Nós podemos adorar a Deus juntos com outras pessoas e também nesse momento de intimidade. Salmo 63, 4, fala assim, do 4 ao 7, do verso 4 ao 7. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito. Quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Está falando aqui desse momento, né, que ele está ali no leito, na noite, esse tempo está... O salmista está se deleitando da presença de Deus. Ele está desfrutando da presença de Deus. E como é maravilhoso a gente poder separar um tempo e estar lá naquele momento de intimidade. Ele enche a nossa alma. Ele satisfaz os desejos do nosso coração. E é isso que o salmista está vivendo e é isso que Deus tem para você viver. Separe tempo sozinho com Deus. Seja na vigília da noite, seja de manhã, seja aquele horário que você tem, sabe? Que de repente você vai para um cantinho e ali você vai falar com o Senhor. E aí aqui a gente vai ler no Salmo 35, 18. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão. Não fica calado no meio do povo, não. Quando você estiver na sua igreja, no meio da congregação, abra a sua boca e louve a Deus. Extravase para o lado de fora aquilo que está cheio o seu coração. No meio da congregação, abra a sua boca e cante quão grande é o Senhor, quão magnífico Ele é, quão poderoso Ele é. No meio dos seus irmãos, exalte ao Senhor. E é claro que a gente não está falando aqui de algo que é hipócrita ou medíocre, não. A gente está falando de um extravasar do lado de fora aquilo que é uma realidade do lado de dentro. Né? O amor que está do lado de dentro extravasando para o lado de fora. Aleluia, o Senhor é bom. Nós somos apaixonados por Ele. Então o nosso corpo fala que Deus é bom. O nosso corpo responde ao Senhor no meio da congregação. A nossa alma, sabe, exulta ao Senhor. Neste tempo, agora, louve ao Senhor em toda a sua jornada. Não deixa nada de fora, não. Se dedique ao Senhor. Olhe para Ele, olhe para Jesus e responda à presença dEle. Pratique a presença de Deus. Pense no Senhor, fale com Ele, haja com Ele, por Ele, para Ele, porque é para Ele que são todas as coisas. Pratique o que você tem aprendido. Coloque em prática a verdade. Essa pode ser a sua declaração hoje? Eu sempre vou louvar a Deus em todo tempo. Em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que sempre a gente seja consciente da presença de Deus e a gente possa responder a essa presença que transforma a nossa vida, que enche o mais íntimo, preenche o mais íntimo do nosso coração.